Então, pessoal, voltando aqui falar sobre os indicadores, né? Aqueles indicadores que a gente vem falando. E vem aqui o primeiro indicador da DRE, né? A primeira linha da DRE, que é a receita da empresa, né? A receita, como a gente pode entender de uma maneira geral, é basicamente tudo aquilo que a empresa faturou, né? A empresa ela vai vender os seus produtos, serviços, enfim, e tudo aquilo que entra, né, como produto da venda desse produto, desses serviços, é a receita. Porém, a gente precisa dividir essa receita de duas formas, né? A gente tem receita líquida, receita bruta e receita líquida. A receita bruta, como geral, é tudo aquilo que foi resultado das suas vendas. E a receita líquida é basicamente a mesma receita bruta, porém abatida aí dos impostos das vendas, dos descontos que foram dados para os seus compradores, vamos dizer assim, né? Para os seus tomadores e tal, e as devoluções podem acontecer. De uma maneira geral, normalmente na DRE já vem ali a receita líquida, né? Ela já é colocada como receita líquida porque é o que de fato vai interessar para o desenrolar da DRE. A receita, como a gente falou, é basicamente esse faturamento, né? Tudo aquilo que é produto da venda dos produtos e serviços da empresa, né? Porém, a gente precisa lembrar que no final do dia, para a gente, o que interessa, o que interessa para a gente ao final das contas, é não a receita em si, mas o que sobrou dela, né? O que se transformou em lucro de fato, quando se tirou ali todos os custos operacionais, enfim. E no final das contas, é esse indicador que vai ser determinante para a gente, que é a questão do lucro, para a gente enquanto acionista. Porém, é interessante a gente entender também sobre receita, porque a receita nos dá aquele termômetro de como é que está se saindo a empresa no mercado, né? A empresa teve uma receita de 1 bilhão no ano passado, hoje está com 1 bilhão e 200, daqui a pouco 1 bilhão e 500, então a gente está notando que ela está tendo cada vez mais receita. Porém, a gente precisa entender um pouco a dinâmica, como é que pode funcionar. A gente tem casos, por exemplo, de empresas que sobem a receita, porém o lucro acaba caindo devido a todo o seu operacional. Dá um caso bem simples aqui, que está acontecendo atualmente, que é com a M. Dias Branco, né? Uma das melhores empresas da Bolsa Brasileira, porém ela é muito exposta à questão do trigo e à questão do dólar. Como o dólar vem subindo já há algum tempo e o trigo ele é cotado em dólar internacionalmente, então também vai contribuir aí para um aumento, né, do preço do trigo, a gente tem que basicamente os insumos que a M. Dias Branco trabalha vem encarecendo ao longo do tempo. Então isso faz com que os seus custos operacionais aumentem, digamos assim. Então mesmo com uma receita maior, se esses custos crescerem além do que esse crescimento da receita, pode acontecer o que tem acontecido nos últimos trimestres, né? Um aumento da receita, porém uma diminuição aí do lucro líquido. Um fator importante, não vem ao caso, a gente não vai analisar M. Dias Branco agora, mas o que a gente tem é isso, que pode acontecer essa dinâmica de mesmo que a receita cresça, o lucro líquido caia. Assim também pode acontecer ao contrário, a receita de uma empresa cair e o lucro líquido crescer, porque de repente ela conseguiu ser mais eficiente de maneira operacional, conseguiu reduzir seus custos, enfim. Então vale a pena a gente ter isso em mente. A questão da receita é esse englobamento, vamos dizer assim, de todo o faturamento que a empresa teve nas suas operações. E vale a pena também analisar, porque como a gente vem falando sempre, indicador sozinho, isolado, ele não dá para a gente aquele retrato final. Vale a pena analisar a empresa como um todo, né? Como é que está sendo a receita, como é que está sendo o lucro, como é que está a margem, que são outros indicadores que a gente também vai falar. Enfim, então vale isso, essa análise como um todo e não como um indicador único. Então também vale ter em mente isso, a receita líquida da empresa, beleza? E por hoje é isso. Valeu!